Episódio de hoje, Tessalônica. A igreja que nasceu em meio à perseguição. Tessalônica. Uma cidade portuária, vibrante, movimentada, cheia de comércio e diversidade cultural. Localizada na rota da Via Egnácia, era uma das cidades mais estratégicas do Império Romano. Pessoas de todas as nações passavam por suas ruas, carregando mercadorias, culturas, religiões e filosofias. Era também uma cidade com forte presença judaica, com uma sinagoga ativa e respeitada. E foi ali que Paulo, em sua segunda viagem missionária, chegou acompanhado de Silas, depois de passar por Filipos, onde havia sido preso, açoitado e milagrosamente libertado. Paulo entrou em Tessalônica com marcas ainda recentes de sofrimento. Mas o apóstolo não se calava. O texto de Atos, capítulo 17, nos conta que, como de costume, ele foi direto à sinagoga e por 3 sábados consecutivos anunciou as Escrituras. Ele explicava e demonstrava que o Cristo precisava padecer e ressuscitar dos mortos. E então declarava com convicção: "Este Jesus que vos anuncio é o Cristo." A mensagem foi poderosa. Alguns judeus creram, assim como um grande número de gregos tementes a Deus, além de várias mulheres de alta posição. Uma nova igreja nascia em Tessalônica. Mas onde o evangelho avança, a oposição também se levanta. Os judeus que não creram ficaram cheios de inveja. Eles reuniram alguns homens perversos, alvoroçaram a cidade e formaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason, que havia recebido Paulo e Silas, procurando entregá-los ao povo. Como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, acusando-os de algo gravíssimo. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Perceba a força dessa acusação. O evangelho era visto como uma mensagem que virava o mundo de cabeça para baixo. Uma ameaça para a ordem estabelecida, para os interesses religiosos e políticos da época. Foi nesse clima de hostilidade que a igreja de Tessalônica nasceu. Não em um ambiente de paz e aceitação, mas em meio à perseguição, ao tumulto, à rejeição. Os irmãos precisaram agir rapidamente. Durante a noite enviaram Paulo e Silas para Bereia, garantindo que a missão continuasse. Mas aqueles novos convertidos, que haviam ouvido o evangelho por apenas algumas semanas, permaneceram firmes. A fé deles não dependia da ausência de problemas, mas da certeza da verdade de Cristo. Mais tarde, Paulo escreveria 2 cartas a essa igreja. E nelas, vemos o quanto ele se alegrava pela firmeza dos tessalonicenses. Ele disse: "Recordamos diante de nosso Deus e Pai a obra da fé, o trabalho do amor e a perseverança da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo." A fé dos tessalonicenses se espalhou rapidamente. Paulo escreveu: "Partindo de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares." Mesmo em meio à perseguição, aquela igreja se tornou exemplo para outros crentes. Eles mostraram que o evangelho não é apenas uma mensagem para dias tranquilos, mas a verdade que sustenta mesmo em tempos de dor. O que aprendemos com Tessalônica? Primeiro, que o evangelho é poderoso demais para ser ignorado. Ele transforma, ele impacta, ele mexe com estruturas. Por isso desperta fé em alguns, mas resistência em outros. Segundo, aprendemos que a verdadeira fé não depende de circunstâncias favoráveis. A igreja de Tessalônica não nasceu em templos luxuosos ou em ambientes confortáveis. Ela nasceu em meio à hostilidade e, mesmo assim, floresceu. Terceiro, vemos que quando permanecemos firmes, nosso testemunho alcança muito além do que imaginamos. A fé daquela pequena igreja ecoou por toda a região, inspirando outros crentes a permanecerem fiéis. Vivemos em um mundo que também resiste ao evangelho.
Em muitos lugares, ser cristão ainda significa enfrentar perseguição aberta. E mesmo onde não há perseguição física, há rejeição, zombaria, pressão para abandonar a fé. Mas a história de Tessalônica nos lembra que a Igreja de Cristo é mais forte do que qualquer oposição. Quando firmamos nossa fé em Jesus, nem o ódio, nem o tumulto, nem as acusações podem nos calar. Talvez você esteja passando por momentos em que se sente pressionado, rejeitado ou até perseguido por causa da sua fé. Lembre-se de Tessalônica, uma igreja que nasceu em meio à perseguição, mas se tornou exemplo de fé, amor e esperança para o mundo todo. E assim seguimos em nossa jornada pelas cidades da Bíblia. Tessalônica nos mostrou que a fé verdadeira não nasce apenas em tempos de paz, mas que pode florescer mesmo em meio ao fogo da perseguição. Mas a nossa caminhada continua. A próxima cidade vai nos mostrar um povo diferente, que recebia a mensagem com alegria, mas que não se contentava apenas em ouvir. Eles conferiam tudo nas Escrituras. Não perca o próximo episódio, quando vamos falar de Bereia, o povo que conferia nas Escrituras.